Olá, Adas! Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite. Bom demais, hein? Finalmente a Honra! nossa live. Deixa o pessoal ir entrando. Galera que tá entrando aí já entra dando like, Boa! já entra dando coraçãozinho, já entra convidando 5 pessoas para cá. Olha, Baduléu, Madruga e Joinville tá online, hein? Aí, ó. Minha Mas... galera tá mandando mensagem também lá para minha base para convidar o pessoal aqui para live. Vai ser massa demais. Nossa, hoje eu passei o dia inteiro pensando nisso, né? Que live legal essa que a gente vai fazer, né? Que coisa super diferente, assim, né? Assim, hoje eu vejo, o meu pessoal tá começando a entrar, né? Antes da gente se apresentar, mas só bater um papo para dar o tempo do pessoal ir vir chegando. Uhum. Eu vejo hoje, eu lá com a galera do supermercado, que o pessoal do supermercado ainda precisa aprender mais sobre esse negócio de cerveja, né? Não entende muito bem como é que esse negócio funciona, como é que é, quais são os tipos de cerveja. E por causa disso, eles acabam sendo resistentes, inclusive, a ganharem mais dinheiro por causa desse negócio. Então, assim, a live hoje vai ser massa, porque a gente vai poder mostrar para eles que existe um mundo além de Brahma, Skol e Antártica. Que Sim, existe um mundo de consumidores que muitas das vezes nem vão lá onde nas lojas deles, porque eles não têm produto para esse, não tem produto para esse paladar de consumidor, tá. para esse tipo de consumidor, né? E mais do que tudo, né? Eles também entenderem o que eles podem fazer para que esse tipo de cervejas mais especiais, artesanais, tá? Para que eles vendam melhor, mediante eles entenderem o que combina com esse tipo de coisa a gente toma a cerveja comendo o que e tal, porque muitos deles não são consumidores de cerveja nesse sentido, não sabem e acabam não aproveitando esse tipo de conhecimento, né? E por causa disso, acabam vendendo menos, acabam não aproveitando essas oportunidades. Então, quando a Ambev e o BIS decidiu juntar a gente para poder falar para essa galera do supermercado e também para as pessoas que seguem o BIS aqui um pouquinho sobre cerveja, sobre diferença de uma coisa para outra, porque tem diferença, né? Com Tem certeza. muita diferença. Tem mais de 250 estilos de cerveja. Tem muita cerveja diferente, gente. Tem para todos os públicos, todos os paladares, todos os gostos. Então, realmente, a gente vai falar, né, durante a live, mas uma coisa pequena, como posicionar a cerveja próximo a algo que combine com essa É cerveja isso. e ajudar a fazer essa venda, né? Exatamente isso. Só que eles não têm conhecimento, eles vão aprender nessa live. Eles vão sair daqui já sabendo colocar em prática e implementar. Vai todo mundo amanhã já ganhar mais dinheiro lá nos seus supermercados usando o que a gente vai estar falando aqui na live. Então, assim, olha Do só. Acre, desculpa te cortar, mas eu achei muito. A gente está no Brasil todo, No galera. Que Brasil, legal, Brasil gente. todo. Pernambuco, Acre, ó, minha sócia aqui do Mato Grosso do Sul. Galera já entra, já vai dizendo de qual cidade, qual estado que você tá. Se você estiver entrando, for de algum mercado e não estiver entrando com login no mercado, já diz também qual mercado que você tá, para a gente poder saber aqui, poder conhecer vocês, saber quem é que está chegando aqui junto. E vamos apresentar, porque assim, tem gente do meu canal que não te conhece e tem gente aqui do Uhum, BIS que não me conhece. Então, verdade. vamos lá. Vamos começar por você, para as pessoas poderem conhecê-la. Vamos lá, gente. Então, boa noite. Meu nome é Carolina Loureiro. Eu sou engenheira química de formação, mas também sou mestre cervejeira e sommelier de cervejas, né? Então tem toda aquela questão da sommelieria de vinho, que é a mais conhecida. Também existe a sommelieria de cerveja. Eu trabalho na cervejaria Ambev, estou há 5 anos aqui agregando junto com o time, aprendendo muito com o time. Já passei por alguns estados, mas agora voltei. Eu sou de Salvador, né? Tô aqui de volta para minha Bahia, na minha Salvador que eu tanto amo. E é um prazer estar aqui com vocês nessa live. Foi um prazer ter recebido esse convite também do Bicho para estar aqui representando, né? Então, essa sou eu. Sou apaixonada por cerveja. Eu resolvi dedicar toda a minha vida profissional a essa bebida maravilhosa. Posso explicar um pouco depois. E, bom,
Essa é a Carolina. Agora eu quero saber quem é o Leandro. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rosadas, eu sou, hoje na internet, uma autoridade no segmento de supermercados, sou o cara que mais tem audiência, sou o cara que tem maior quantidade de alunos dentro desse segmento, e num bate-bola com a Ambev e com o pessoal do BIS, eu comentei que a nossa ideia era que, de alguma maneira, a gente pudesse educar o segmento do supermercado e ensinar ele mais sobre cerveja para que ele conseguisse vender mais cerveja dentro das lojas dele. Porque o meu objetivo é melhorar o resultado do cara do supermercado. Da Ambev é vender mais cerveja. Ótimo, temos um objetivo em comum para conseguir fazer esse negócio desenrolar. Eu falei, agora eu só tenho um problema. Eu preciso da melhor pessoa que vocês têm aí para ensinar sobre cerveja. E falando assim, pronto, eu tenho essa pessoa. É a Carol. Aí a Carol está aqui com a gente para poder ensinar e falar um pouquinho sobre cerveja. Eu mesmo tinha conhecimento, tinha bastante conhecimento sobre layout, arrumação e tal, mas depois que eu tive um pouco mais de acesso, um pouco mais de contato com a própria Ambev e o BIS, eu comecei a ver a cerveja de maneira muito diferente. E eu comecei a fazer um monte de testes de como funcionaria esse layout de cerveja dentro do supermercado, baseado no que a Ambev falava, né? Até porque muitas das vezes, Ambev, por exemplo, eu peguei o padrão que eles tinham lá de arrumação e fui fazendo um teste em cima daquilo ali para ver, pô, tá, o que ela tá falando disso aqui funciona muito bem, isso aqui já não funciona tão bem, isso aqui funciona bem. Então a gente vai revelar os segredos todos hoje para vocês aumentarem mais de 50% das suas vendas de cerveja e sim, ganharem mais dinheiro com isso e, obviamente, vender o que ela vai explicar hoje. Porque a Carol hoje vai falar sobre a parte da cerveja que vocês, muitas das vezes, não colocam na sua loja para vender, não botam do jeito direito, ou nem colocam a marca na loja, não tem essas linhas de cerveja dentro da loja. E o que acontece é que você perde margem de lucro. Você fica disputando centavo nas cervejas de combate, nas cervejas baratas de preço, e vocês deixam de botar as cervejas que trazem um bom cliente, que traz o cliente que consome produtos que têm valor agregado mais alto, que são produtos um pouco mais gourmet, produtos um pouco mais requintados, produtos que não são marcados em centavo de preço. Não é o cliente que vai comprar qualquer coisa, é o cliente que vai comprar um queijo um pouco melhor, é o cliente que vai comprar uma carne melhor. E aí ele vai deixar mais lucro da sua loja. E hoje ele não deixa lucro na sua loja porque você não tem a cerveja que o cara bebe. E aí ele não vai na tua loja comprar, ele vai em outro lugar porque ele sabe que lá ele não vai encontrar o produto. Então a gente vai falar um pouco sobre isso e vai ser top. Assim, eu só preciso que vocês entendam uma coisa. Essa live aqui ela não vai ficar salva no Instagram. Então vocês têm que aproveitar tudo que a gente vai estar falando aqui. Alguns, se não fizerem isso, pega papel e caneta, que vai ser muita informação que a gente vai estar passando aqui. E vai estar passando mais sacadas aqui que vocês vão conseguir colocar em prática, implementar, que vai ser top. E óbvio, né? Não dá para conversar com a Carol sem ser uma conversa leve. Então, eu estou aqui falando, mas vocês vão ver que a Carol é uma pessoa extremamente única. E vocês vão entender aqui ao longo da live aqui que eu estou falando. Carol, deixa eu te fazer perguntas, pode? Assim, explica um pouco sobre como é que é esse negócio, um pouquinho da história da cerveja, como é que é esse negócio por que você escolheu essa profissão? Conta aí que você bebia cerveja desde os 2 anos de idade. Tô brincando. Não. Tô brincando. É que ela ama cerveja, gente. Vocês não têm noção. E aí eu fico brincando com ela. Falei, acho que ela nasceu bebendo cerveja. Tô brincando, não pode, né? Mas parece. Porque ela entende tanto do negócio que é bem único. Conta aí, Carol, como é que começou esse negócio da sua paixão aí por cerveja, cara? Então, assim, eu sou uma pessoa muito festiva. Eu gosto de estar junto de pessoas, de fazer eventos, jantares em casa, churrasco e tudo mais. E quando você vai... isso desde cedo, assim, a minha família sempre foi muito agregada nisso, assim, né? Muito unida para fazer eventos. E quando você pensa em união, quando você pensa em festa, quando você pensa em comemoração, a bebida que vem à mente é a cerveja. Então, tudo isso me despertou, assim, poxa, essa é uma bebida única, né? Tá em todos os momentos, tá em todos os lugares. Juntou também a parte aqui, a parte nerd da garota, né? A nerdola aqui, que apaixonada na faculdade, eu sempre gostei muito de engenharia química. E fazer cerveja é engenharia pura, tá, gente? É química pura.
E eu aprendi sobre alguns processos de fermentação, sobre processo cervejeiro já desde a faculdade. Então, eu me formei, eu não vou falar aqui a época que eu me formei, não vai denunciar a minha idade, mas quando eu me formei, Quando? estava muito difícil o mercado de trabalho. Apesar de eu me formei aqui em Salvador, e aqui tem um polo petroquímico muito forte, né, muito grande, inclusive a nossa cerveja fica lá no polo petroquímico, mas estava tudo muito difícil. E aí eu lembro que o meu pai, Chatonildo, né, ele ficava, Carolina, você precisa se especializar em alguma coisa que vá agregar, entendeu? Que só o seu diploma hoje não, infelizmente, não vai valer. Você precisa de algum diferencial. E aí eu pensava, meu Deus, sobre o que eu quero estudar? Eu já estudei 5 anos na faculdade, eu vou estudar sobre o que agora para me especializar? Vou estudar sobre alguma coisa que eu gosto. E aí eu comecei a pesquisar o mercado cervejeiro naquela época e eu vi que ele estava em uma ascensão muito grande. E eu falei, pai, eu vou me especializar em cerveja. Então eu tirei um ano, me mudei para Blumenau, tem um pessoal aí de Santa Catarina, me mudei lá para Blumenau e passei um ano só estudando cerveja. Fiz o curso de mestre cervejeiro e fiz o curso de sommelier. E aí, quando eu voltei, eu falei, é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Assim, aí foi mudando toda a concepção, toda a ideia que eu tinha de cerveja. A partir desse momento que eu passei um ano, foi quase um ano sabático, né? Só estudando e agregando horas copo, conhecendo bastante cerveja, conhecendo bastante estilo, conhecendo várias cervejarias do país, cervejarias pequenas. E eu fui me apaixonando cada vez mais. Quando eu volto para Salvador, eu entro na Ambev. E aí eu começo a fazer todo o trabalho aqui. Desde eu comecei a trabalhar aqui em Salvador com as marcas Colorado, Vals, Hoegaarden, né? Implementando essas cervejas aqui na cidade. E aí depois eu migrei, eu fui para o Rio de Janeiro para trabalhar nessa área que eu estou hoje, que é a parte, né, que é de conhecimento e cultura cervejeira, onde a gente vai proporcionar aí tanto para público interno quanto para público externo, treinamentos, curiosidades, tudo que vai envolver aí essa questão da cerveja, né? E aí é muito interessante, porque a história da cerveja também é liderada por mulheres, assim, quando a gente para ver o background, assim, quando a gente vai estudar a história da cerveja, as mulheres, elas sempre foram muito importantes. Por exemplo, o lúpulo, que é um ingrediente importante da cerveja, que ele vai ser o responsável por trazer o amargor, aquela característica amarga, o aroma, o sabor. Por exemplo, aquele aroma característico da boêmia, né, que todo mundo sempre comenta, é responsabilidade do lúpulo. E ele passou a ser utilizado na cerveja, assim como um ingrediente obrigatório, depois da descoberta de uma mulher, que é a Hildegarda, né? Era uma monja beneditina que estudava plantas, estava estudando lúpulo, e aí ela descobriu, olha só, que o lúpulo tem uma propriedade bacteriostática. Então, em um ambiente onde tem lúpulo, a bactéria ela não se prolifera. Né? Então, aí a cerveja passava a durar mais tempo. Tanto que hoje a gente tem prazos de validades aí, né? Enormes, mas antigamente não tinha. Então, foi graças a uma mulher que a gente tem o principal, na minha opinião, né? Assim, todos são muito importantes, mas o que eu mais gosto é o lúpulo. Então, assim, a mulher sempre estava muito ativa nisso. Falei, cara, eu quero também ser uma dessas mulheres aí, né? Pô, a cerveja foi feita pra gente. Então, essa é a minha história. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Entrando já e falando um pouco sobre cerveja, né? Tem muita diferença de paladar de cerveja e as pessoas vão ter dificuldade, por exemplo, de migrar de um tipo de paladar para outro, né? Uma pessoa que bebe lá, sei lá, Brahma, Antártica, Skol, vai ter dificuldade de ir para uma cerveja artesanal direto por ser um paladar extremamente mais complexo. E eu falo complexo porque eu não entendo, e aí a gente vai chegar agora para entender um pouquinho mais sobre essas diferenças. E aí esse cara, por exemplo, vai para puro malte, aí depois o cara da puro malte que pode ir para uma cerveja mais premium, daí da premium ir para uma cerveja mais artesanal. E por que isso acontece? Né? Qual é essa diferença para o ser humano, de verdade, de paladar, para que ele vá fazer essa opção? Porque tem isso, não tem? Com relação à cerveja? Tem. Assim, como eu falei, né? Tem mais de 200 tipos de cerveja.
estilos de cerveja. E cada um é bem diferente. A gente vai ter essas cervejas mais extremas, mais amargas, cervejas azedas, cervejas ácidas. Então, tem para todo gosto. Assim como também a gente vai ter cervejas mais adocicadas e tudo mais. Essa evolução do paladar, ela é muito importante. Lembra que eu falei que eu vivi horas copo em Blumenau? Aham. Então, isso, assim, a gente primeiro precisa se desconstruir que o que a gente conhece como cerveja não é só aquele, não é a verdade absoluta. Existem sim outras cervejas. A gente precisa abrir a mente para isso, para se querer experimentar. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é aí sim entender sobre os estilos. Porque, por exemplo, uma pessoa que não gosta de coisas amargas, eu não vou indicar ela uma cerveja IPA, que é India Pale Ale, né, que tá super na moda aqui no Brasil, IPA, que ela é super amarga. Ela é pior do que um chá de boldo sem açúcar. Então é muito amarga. Eu gosto. Meu café sem açúcar, eu adoro chá de boldo, eu adoro IPA. Mas, por exemplo, voltando aqui ao coitado do meu pai, né? Meu pai, ele detesta IPA. Ele detesta. Porque ele não Porque é gosta de muito nada amargo. nada amargo, exato. Então, ele prefere cervejas que sejam mais suaves, mais sutis no amargor, que tenha mais presença de malte. Então, por exemplo, ele adora uma Vienna Lager, que é um tipo também de cerveja que vai ser trabalhado mais ali do malte, tem um amargor mais baixo e para ele já é melhor, né? Então, assim, eu acho que primeiro é quebrar esse preconceito, entender exatamente quais são os estilos que existem, o que é que eu posso começar a experimentar, né? A pessoa precisa se conhecer e aí sim começar essa questão das horas copo. A experimentação. Talvez, por exemplo, eu possa não gostar da Viena de uma marca, mas gostar da Viena de uma outra marca, entende? Que é de uma outra cervejaria, Entendi. fazer de algum outro jeito, que vai ter o toque da cervejeira ali, aquela cervejeira para fazer diferente, ela resolveu colocar casca de laranja, e tá tudo bem, né? E aí É, a pessoa descobrir uma cerveja diferente. uma das coisas que eu vi que mudou muito de consumo as pessoas é que as pessoas passaram a comprar cerveja para experimentar cerveja. Elas passaram a ir lá e escolher. A minha esposa faz isso direto, tá? Ela vai no mercado, ela vai e olha e escolhe 2, 3, 4 cervejas e leva para casa e pronto. Tem umas que ela fala assim, odiei. O paladar não pega e joga pro lado. Assim. Ela fala assim, não vou nem terminar de tomar. Mas tem algumas que ela fala assim, nossa, gostei desse sabor, gostei. Agora eu depois vou comprar mais dela. Então, isso antigamente não tinha, né? Não tinha essa coisa de, vou comprar para experimentar. O cara ia lá e comprava a cerveja que ele sempre consumia e estava tudo bem. E esse paladar do próprio brasileiro foi se apurando, né? Isso é muito comum hoje nos mercados, você vê o cara levando cerveja para experimentar. Levando uma unidade de cerveja, levando uma unidade lá só para experimentar, só para saber como é que é o sabor, para daí ele se casar ou não com aquela marca, com aquela cerveja. É interessante que um tempo atrás a gente fazia isso com vinho, né? Sim. O vinho começou a também se tornar mais acessível no país, assim, antes você tinha que ir em uma importadora, uma casa específica e tal. Quando a gente passa a ter vinhos no supermercado, você vê muita gente hoje, quase 100% você vai, dependendo do supermercado, tem pelo menos uma garrafa de vinho ali para um dia especial. E hoje as pessoas vêm fazendo também isso com cerveja, né? Quando os mercados começam a colocar cerveja, a pessoa olha, poxa, eu gosto tanto de cerveja, por que eu não vou experimentar essa daqui? Deixa eu levar essa aqui para casa, né? E aí, sim, com essa experimentação, começa a gerar curiosidade e as pessoas vão conhecendo. Eu concordo contigo. E deixa eu te fazer perguntas, né? Não é sempre que eu tenho a oportunidade de estar com o Carol assim, frente a frente, ainda mais online. Vou fazer um monte de perguntas. Porque eu sei que isso vai ajudar muito a minha galera a poder estar, por exemplo, fazendo cross com cerveja, a poder estar fazendo uma arrumação, uma layoutização melhor. Então, me responde uma pergunta, né? O que fica bom com o quê, né? Que tipo de cerveja as pessoas consomem com o quê? Porque vocês testam isso lá também, né?
o sabor de, sei lá, qual tipo de petisco é melhor, vai ficar mais saboroso, vai combinar melhor o paladar com esse tipo de cerveja, né? E falando especificamente de cerveja da Ambev, assim, por exemplo, pegar a marca tal da cerveja da Ambev, você quer melhor comer com queijo X, com o salgadinho Y, com tal coisa. Porque eu acho que isso vai ser legal, porque isso não só ajuda eles, mas vai me ajudar também a passar a ganhar mais margem na cerveja. Porque muitas das vezes a cerveja a gente fica disputando centavo por causa de concorrência. Quando eu consigo colocar coisas com ela agregando, eu não só aumento a venda das lojas para os clientes, como eu também faço com que elas melhorem margem de lucro, porque elas vão levar produtos que normalmente têm uma margem de lucro melhor. E aí, vamos lá. Ajuda a gente. Vou começar aqui por uma que a Tavora Mônica. Isso, Tavora Mônica perguntou. Ela falou: Bud harmoniza com o quê? Bud é uma cerveja, então eu já vou começar explicando pela Bud os princípios de harmonização e de combinar, né? Então, numa harmonização, você não pode deixar, né? Você busca o equilíbrio. Você não pode deixar que a cerveja se sobressaia ao alimento e nem o alimento se sobressaia à cerveja. No caso da Bud, a Bud é uma cerveja do estilo American Lager, que é uma cerveja mais leve, né? Mais refrescante e tal. Ela não tem um amargor marcante, não tem. Ela tem o sabor da Bud, que é muito marcante, né? Mas assim, não tem aquele amargor alto, não tem a maltagem muito alta. Então a gente tem que buscar por alimentos que também tenha esse mesmo peso, né? Essa mesma força que a cerveja. Então a Bud ela fica muito bem, acredita, com amendoins, com mix de castanha. Outra coisa, guacamole, né? Assim, ela é um alimento que também é refrescante. Você bota ali junto com os chips de milho e já foi, cara. Com a Budzinha assistindo ainda futebol americano, aí você não precisa de mais nada, né? Combina, você faz a harmonização completa. Mas, por exemplo, já falando agora de uma cerveja mais forte, que é o caso da Colorado Indica, que é uma IPA ou IPA, né? Que tá super em moda. Hoje a galera que tá migrando para conhecer cerveja artesanal tá indo já para essa cerveja, que é a mais famosinha. Ela é uma cerveja que vai ter um amargor muito forte, né? Então eu vou precisar de um alimento que tenha peso para sustentar esse amargor, para esse amargor não se sobressair. E eu não preciso de um alimento muito robusto, não. Eu tô falando aqui de um queijo gorgonzola, gente. Uma Colorado Índica com queijo gorgonzola fica incrível, incrível, assim. Você quer surpreender a paquera ou o paquera, ou fazer alguma coisa ali diferente com a esposa, com o marido, etc. Hoje é sexta-feira, vamos fazer alguma coisinha diferente. Vai no mercado, vai ali na parte de queijo, pega um pedaço de gorgonzola, vai na gôndola de cerveja, pega uma Colorado Índico, até duas, porque vai ficar tão bom que você não vai beber uma só, e taca para dentro. Fica muito gostoso. A Índica também, ela é uma boa cerveja para se comer no churrasco. Aquela carne mais gordurosa, então, assim, eu tô falando picanha, cupim, que tem aquele sabor também bem marcante, bem presente. Esse amargor que ela tem, ele ajuda a limpar o paladar. Então, às vezes, no churrasco, eu não sei se já aconteceu com você, mas, assim, é tanta gordura que a gente vai comendo ali que a boca fica oleosa, às vezes até suado, até mais, né? Tipo, toma asco. Quando você tá comendo um alimento gorduroso, com uma bebida, que nesse caso eu tô falando aqui da Índica, né? Que tem bastante amargor, que vai ajudar a limpar o seu paladar, você não enche tão rápido. Você consegue comer mais, aquela gordura não vai na sua boca. Então, em um churrasco, uma carnezinha mal passada, com a Índica, é tudo também, assim, né? Então já dá ali outra dica, né? Bota a próxima ali da carne do supermercado, ou da carne do churrasco, desculpa, que também fica uma combinação maravilhosa. Outro exemplo, cerveja preta. A gente acabou se acostumando também aqui no Brasil que cerveja preta vai muito na linha da Mouse Beer, que é uma cerveja mais adocicada, né? Tem um teor alcoólico mais baixo e tal, tanto que muita gente até não gosta por causa dessa parte adocicada. Mas existem cervejas pretas que são totalmente diferentes. A Colorado de Moselle, por exemplo, ou a Vals Petróleo.
elas vão ter um amargor ali naquela cerveja que vai lembrar um cafezinho. Aquele amargor de café, sabe? O cafezinho sem açúcar e tal, ou com baixo teor de açúcar, no caso da Vals Petróleo. E essa cerveja fica incrível com queijo parmesão, com a carne. Eu sou do time do churrasco que gosta da carne bem passada. Então, aquela crostinha da carne que dá aquele amarguinho do queimadinho vai combinar também com o torradinho da cerveja. Ou para quem é vegetariano, que eu tô falando aqui só de coisas, né? Só de carne, né? Só Mas churrasco, carne. Um shimeji na manteiga ali, né? Ou no shoyu, só no shoyu, com a Colorado Demoselle, cara, fica incrível. Porque o umami do aquele sabor marcante ali, né? Terroso do cogumelo, com essa parte da torra da cerveja, também é uma combinação muito incrível. Então já é mais uma dica aí, né, pra galera, ó, se tiver cogumelo, bota ali uma Colorado Demoselle, uma Voz Petróleo, que também dá um caldo muito gostoso. Ou seja, você já falou de salgadinho, você já falou de queijo, você já falou de carne e agora já falou de shimeji, que dá para você guacamole. Guacamole foi da Bud. Então, tem combinação com um monte de coisa. O pessoal começou a fazer pergunta aqui sobre combinação com Skol puro malte, combinação com um monte com Stella sem glúten, Stella harmoniza com qual petisco. E aí, Nossa, vamos lá, Carol, vamos lá. A Stella, ela fica incrível com uma pizzazinha de presunto parma, uma pizza marguerita também fica muito legal. Falando de Stella sem glúten, né? Vamos pensar aí numa alimentação sem glúten, que pizza a gente pode até ter glúten, pode até ter, pode ter. Hoje tem pizza de massa de massa que não é massa, né? Então, de farinha de arroz. Aí não tem glúten, que as pessoas podem sim. Mas, por exemplo, falando do arroz, um sushizinho com a Stella sem glúten, rapaz, porque a Stella vai ter também ali aquele pouquinho do cítrico do lúpulo dela, um aroma característico da Stella que vai lembrar ali um abacaxizinho, uma fruta cítrica. Então, com uma comida japonesa, né, aquele sushizinho básico, arrozinho com um peixinho em cima, seja salmão, atum, peixe branco, vai ficar muito legal. Uma salada de alface com tomates também vai ficar incrível, né? Que também ela é uma cerveja leve. A Corona também, por ser uma cerveja muito leve. Cidades que tem frutos do mar, etc. Dá por exemplo, um camarão que não esteja muito condimentado, um fruto do mar ali que você vai fazer, um polvo, algo do tipo, também vai ficar muito legal. Um polvo no vapor, assim, né? Uma vinagrete de polvo, por que não? Pode ficar bem. Eu já vi em alguns supermercados fazendo exatamente isso. O que eles pegaram? Por exemplo, vamos dizer que eu estivesse fazendo uma promoção de Stella ou de Corona. E aí, na ponta onde estava a cerveja já exposta, tinha lá um papel impresso com essa cerveja harmoniza com pá, e já dizendo o produto e o preço do produto para o cara procurar na loja. Para que ele soubesse para poder comprar essas coisas para tomar junto com aquela cerveja que estava sendo promovida naquele dia. Então, assim, entender o que você está falando, você está explicando. Porque eu estou vendo aqui o pessoal comentando, mas as pessoas não têm noção do nível de importância sobre o que você está falando. Porque quando você começa a entender sobre as receitas, ou sobre o que realmente é bom para o que combina com o quê, ele não só vai ajudar a vender mais, como vai ensinar o consumidor dele também que ele pode fazer esses testes de sabor, né? Muitas vezes o cara não precisa ir para um restaurante para poder ter uma experiência gastronômica. Ele pode simplesmente escolher a cerveja certa e comer com queijo gorgonzola. Exatamente. E ele vai ter uma experiência. Teve uma colega aqui, Oruju. Oruju colocou assim, muqueca de robalo, peixe vermelho e corona. No caso da muqueca, já vai mais com a índica, porque o dendê é muito forte. O leite de coco é muito forte. Eu tô, assim, gente, eu sou baiana, pra mim muqueca com leite de coco e dendê, tá? É isso. Eu tive na Bahia, eu tava na Bahia, eu cheguei na Bahia segunda-feira, eu fui embora ontem, né? E devia até ter falado com você para ter passado aí para encontrar vocês. E lá na Bahia, por exemplo, no Rio de Janeiro, o leite de coco,
ele é arrumado dentro do supermercado junto com a mistura de bolo. Você usa o leite de coco com bolo. Na Bahia, o leite de coco, ele é arrumado na mercearia salgada junto com os temperos, porque as pessoas usam isso para quase tudo. Comida baiana usa leite de coco para caramba. E aí muda. Então as pessoas não entendem que dependendo do local, estado, tem mudança de layout, tem mudança por causa das receitas. Gente, olha só. O segredo é as receitas. Se você entender sobre prato típico, receita e o que combina com o quê, você acerta muita coisa e ajuda demais a poder, inclusive, fazer a loja faturar muito mais. Mas vamos lá, não acabou não. Peixe grelhado na brasa. Aí vai com corona. Um temperinho mais light, peixe e tudo mais vai com corona. Nesse caso, o leite de coco é muito forte, o dendê é muito forte, mataria a corona. Você pode beber, pode fazer essa combinação à vontade. Eu também não estou aqui dizendo o que é certo e o que é errado. Eu estou falando sobre harmonização, tá? Então, a moqueca, nesse caso, mataria a corona. Mas se a gente vem com uma cerveja que vai ter essa potência no sabor, junto com a potência da moqueca, que no caso é o dendê, e aí vai sim harmonizar, que é o caso da índica, né? Então, isso também é interessante, assim, como você falou, né? A arrumação, a depender do lugar onde você esteja e tudo mais, vai ajudar a fazer ali uma venda diferente, né? É porque as pessoas, por exemplo, lá no mercado, acham que simplesmente é pegar, botar ponto extra e enfiar a cerveja lá. E não é isso. Se você colocar a coisa no lugar certo, primeiro vai vender, segundo vai ajudar. E se você informar, melhor ainda. Por exemplo, até um tempo atrás, os supermercados não apareciam na internet. A primeira pessoa que eu vi fazer isso a sério foi uma menina chamada Carol Babadeiro, que é uma filha de dona de supermercado aqui do Rio de Janeiro, lá do Royale, e a menina é fantástica. Ela, para mim, foi a primeira influência relevante do nosso segmento. Eu peguei e propaguei a ideia de vir para o Instagram para todo mundo. Então, hoje, o Instagram de supermercado não é só fazer dancinha. Tem muito Instagram de supermercado que faz dancinha para ser entretenimento. Mas, cara, muita gente acompanha Instagram de supermercado por causa de informação. Você dá uma receita de, ó, gente, hoje tem a promoção do queijo XYZ e, ó, se você quiser, a gente também tem a cerveja XYZ que combina por causa de tararararará. As pessoas falam assim, nossa, que informação massa, vou levar para provar. Vou levar para ver se harmoniza mesmo, se é saboroso, se o negócio, né, da match combina. Então, e as pessoas, e essa informação toda que você está passando aqui, e é muita, né? Todo mundo, várias pessoas perguntaram, vai ficar salvo, vai ficar salvo, vai ficar salvo. Exatamente por causa disso, faz toda a diferença. Mas a gente tem cervejas artesanais que são mais amargas, tem doce, tem cervejas que são mais leves, que já entram em outra classificação, e isso tudo diferencia um pouco da combinação. Se você falar em linhas gerais sobre harmonização, o que a nível de sabor combina mais com o que para a gente ter uma noção? Porque a gente não, sei lá, não vai decorar cada cerveja com cada coisa, né? Mas só para ter uma noção, assim, se eu não tivesse que errar, né? Vou trazer uma cerveja com mais amarga e tal, um pouco mais complexa. O que combina mais? Vou trazer uma cerveja mais leve, não sei o quê. O que combina mais? Sempre pensa na potência da cerveja e na potência do alimento. Como eu falei, a gente busca ali equilíbrio e o diálogo entre eles. Então, você também tem que buscar, além do equilíbrio, você tem que buscar, assim, uma similaridade entre os dois ou um contraste também. Então, por exemplo, a Colorado Apia, que é uma cerveja que tem adição de mel, é uma cerveja doce com queijo coalho, que é um queijo extremamente salgado, é contraste. Ok. Entende? Então, assim, a dica que eu dou é o seguinte: você está no supermercado, vai fazer uma janta especial, etc. Analisa. A gente precisa também ter conhecimento do sabor dos alimentos, né? Então, analisa o que é que vai ser o prato final disso aqui, né? O que é que eu vou fazer no final? Ah, vai ser um alimento forte, vai ser um alimento pesado, vai ser leve e tudo mais. Então, vou buscar agora aqui cervejas que vá combinar. Então, fortes, aí eu indico. Pode ser IPA, Porter, Stout, comidas mais leves, então cervejas mais leves também. Então, Weiss, que é aquela cerveja de trigo. Pit Beer, que é o caso da Hoegaarden, que também é uma cerveja de trigo, mas é um pouco mais condimentada.
American Lager, né, que são essas tradicionais que a gente conhece, Munich Helles, que é o caso da Spaten, né, que já é um estilo diferente, por exemplo. Spaten e Beck's são cervejas completamente diferentes. O que harmoniza com Beck's não vai harmonizar com Spaten, geralmente. Tá, o que harmoniza com Beck's e o que harmoniza com Spaten? O que harmoniza com Beck's? Tá. Com Beck's, a gente pode harmonizar, por exemplo, um salaminho. Um salaminho, aquele hamburguês que tem, né, com pimentinha, que é mais temperado e tal. Sim. Vai ter a picância do salame com o amargor da Beck's, que é o mais alto, né, da categoria, assim, dessas cervejas que a gente acha no mercado. A Beck's é que tem um amargor mais alto, então vai combinar bastante. Já a Spaten, a gente pode ir para uma linha, assim, de... Deixa eu pensar aqui, que quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. A Spaten, a gente pode ir para Não, tô te botando, é quase paredão. Tô te botando o tempo inteiro para lá. Tal coisa e tal. Cara, a Spaten pode ir bem com sanduíche de peito de peru. A Spaten pode ir bem com uma pizza calabresa, sabe? Até aquela mesmo de mercado. Ela pode ir bem com uma pizza, uma massa com molho vermelho, um molho bolonhesa que não esteja muito forte, assim. A Spaten, ela vai... Uma das ações que eu ensino é o cara, ele do dia para a noite, ele passa a vender 1000 pizzas num dia. E uma das coisas que eu ensino para o cara fazer é colocar coisas ali para vender junto com a pizza, né? Eu não posso falar que paulista não gosta que bote maionese e tal, mas maionese, mostarda, ketchup, azeite, muitas das vezes refrigerante, guaraná e tal, mas alguns vinho, e cerveja? Qual cerveja que combina com pizza de verdade? Sabor da pizza. Por exemplo, uma marguerita, uma Estela. Até a Spaten poderia ir numa marguerita também. Já numa portuguesa, vai pedir uma cerveja ali que vai ter mais uma presença maltada, né? Eu iria mais em talvez uma própria Viena, como eu falei, numa Brauer, pode ficar legal. Então, vai depender. A questão da pizza é muito mais a questão do recheio, né? Que aí vai variar. Entendi. E logo no início da pandemia, assim, né? A gente teve o Dia Internacional da Pizza e no Instagram da Ambev a gente fez um post sobre isso, né? E aí a gente deu vários exemplos de recheio de pizza e cada uma tinha uma justificativa ali, né? Do porquê aquela cerveja. Mas no geral, eu acho que, assim, vamos pensar, né? Uma pizza mussarela, uma pizza marguerita, essas mais tradicionais que a gente compra para casa, 4 queijos. Eu iria ir numa estelinha mesmo. Ou numa escala. Entendi. Tá. Churrasco. Churras. Vou fazer um churras em casa, com a família, vou chamar os amigos. Cerveja. Qual que eu tenho que colocar? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu tenho um açougue ali e eu tenho pontos extras próximos do açougue. Então eu tenho que escolher, inclusive, estrategicamente, quais são as cervejas que mais combinam para eu colocar perto ali do açougue. Então, qual seria as cervejas que combinam com churrasco? Eu falaria aqui já, como eu citei, né? Colorado Indica, que é uma IPA, uma IPA ou uma Pale Ale, alguma Pale Ale. A Boêmia, há um tempo atrás, tinha 838, né? A Pale Ale também vai bem com churrasco. Mas também não descartaria ter, por exemplo, uma Colorado de Moselle, né? Essa cerveja tem essa característica de malte um pouquinho mais torrado, porque tem gente ali que vai curtir uma carne mais bem passada. Então também dá para encaixar. Ah, mas meu churrasco vai ser um churrasco só de calabresa, por exemplo, né? Aqui, sei lá, a gente não quer comer carne, a gente é só fã. Mas aí não vou nem falar desse tipo de churrasco. Isso mesmo. Mas bom. Mas aqui não vai ter, cara. Uma cerveja que vai ter mais característica com malte, assim, porque o porco ali vai ajudar, né, nessa combinação. Então vai ficar bem bacana. Mas assim, cara, churrasco, pensou em picanha, bota do lado uma IPA que não vai ter erro. Bota Colorado Índica, não tem erro. Para as pessoas que não entendem, as pessoas arrumam tudo errado, né? Eu fui numa loja gigante que vende bebida pra caramba, vende cerveja pra caramba, e aí eu fui mostrar
existia um padrão, mas eles tinham perdido o padrão deles lá. E aí eu falei assim, gente, tá vendo isso aqui? Isso aqui é cerveja artesanal. O pessoal que bebe ter cerveja artesanal, você colocar ele tudo pertinho, tudo junto, porque essas pessoas vão vir aqui e vão escolher e vão levar a cerveja para provar. Porque é uma característica de quem bebe cerveja artesanal. Aqui a gente tem uma cerveja premium do lado, que o cara que bebe artesanal acaba bebendo também premium ali, né, próximo e tal. E depois disso a gente trabalha ali a puro malte, depois a gente vai trabalhar as cervejas, as Pilsen, depois as cervejas mais baratinhas lá. E quando eu vejo, muitas vezes, o supermercado ele fica muito apegado a só vender preço, né? E só vender cerveja barata. E não entende que isso traz esse público que é um pouquinho mais refinado, que vai comprar lá o presunto de Parma, que vai comprar lá a picanha premium dele, que vai se preocupar em levar algumas mercadorias que são de valor agregado mais alto, com margens melhores, porque é um público que tem um paladar um pouco mais refinado, um paladar um pouco que está buscando experiência, um pouco mais de experiência. E quando você não tem o produto, você não vende nada. Sim. É isso que eu acho que as pessoas não entendem. Assim, você não tem a cerveja do cara, você não vai vender a carne. Sim. Você não vai vender o outro produto, você não vai vender a castanha, você não vai vender. Você não vende. Você acaba não conseguindo vender os produtos que você quer dentro do seu supermercado, porque muitas vezes falta a cerveja do cara. Exatamente. Porque para ele, cerveja é uma coisa básica dele lá, que ele toma todo dia, toma a cada 2, 3 dias, ou toma no final de semana. Então, ele quer comprar. E quer que tenha, e quer que tenha gelada, tá? Então, que é outra coisa que as pessoas não se preocupam. Isso é importante. Gelada, acho que é fundamental, né? Porque às vezes você tá assim, tô indo já pro churrasco na casa da sogra, vou passar ali rapidinho no mercado para pegar carne, vi a cerveja gelada, poxa, eu vou levar aqui pra gente beber algo diferente. Tá aqui para gelar, não sei o quê. Quando eu for beber, já não vou ter mais aquela experiência que eu tava buscando no início, né? Exatamente. Então, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, tem que ter gelada. E a segunda, você também tem que ter ela quente. Por quê? Porque nem todo mundo tem freezers e freezers dentro de casa para poder enfiar cerveja gelada. Então, ele vai precisar levar ela quente. E aí, quando você não tem ela quente ali, exposta, as pessoas não levam. Então, é também importante, como se fosse um menu de restaurante, você ter isso na seção tua de bebida, ter tudo que você tem na geladeira, você ter dentro da seção. Porque muitas vezes, o que o cara faz? Ele vai lá e compra Spaten. Ele compra um fardo, 2 fardinhos, aí bota na geladeira e não tem na seção. E aí, muitas vezes, o cara vai na seção olhando, não acha, ele nem vai procurar na geladeira, ele vai embora. Porque para ele não tem. Porque ele não necessariamente ele foi direto na geladeira para procurar. Ele foi olhar o que tinha de cerveja, passou pelo corredor de bebida, falou assim, aqui não tem a cerveja que eu bebo. E ele não vai nem na geladeira. Então, assim, não perca a oportunidade de tudo tem que ter gelado, a cerveja tem que ter gelado, porque realmente faz muita diferença no consumo. Só que você também tem que ter ela exposta no supermercado, ela quente, tá? Ela quente, que eu digo, sem estar gelada. Porque as pessoas também levam a cerveja muitas vezes para estoque, ou para botar para gelar para depois. Porque cerveja fica assim. Existe uma lenda urbana, eu não sei se é lenda urbana, mas que cerveja você não pode pegar cerveja quente, gelar cerveja, esquentar cerveja, gelar cerveja, esquentar cerveja, porque fica ruim, né? Não é lenda urbana, isso é fisicamente comprovado, quimicamente comprovado, porque esses choques que a gente vai dando nessas mudanças de temperatura, até assim, não fica desligando também. De noite vou desligar a geladeira do bar, do que seja, e vou ligar de novo. Isso é horrível. E eles fazem isso, faz isso. Isso é horrível para a estabilidade, né? Então a cerveja ela vai envelhecer mais rápido. E o ponto do congelar é pior, porque assim, quando você... A cerveja, ela tem gás dentro dela, né? Tipo assim, por exemplo, eu tô com essa cerveja aqui. Aqui tem, eu não tô vendo aqui, mas o gás tá aqui dentro do meu líquido. Tá diluído no meu líquido. Tanto que quando eu sirvo, faz a espuma, né? Que é o gás carbônico. Quando eu congelo ela, o gás, ele começa a se desprender do líquido, tá? E aí ele vai ficar aqui em cima. Quando eu sirvo a cerveja, é o que a gente chama de cerveja choca. A cerveja choca nada mais é do que a cerveja sem CO2. Então, vai diminuir eu vou morrer se eu tomar cerveja choca? Não, você não vai morrer, mas a sua experiência tomando aquela... Não é uma porcaria, não.
É uma droga. É uma droga. Não... E aí, às vezes, eu faço isso, ou fico gelando, descongelando, etc. Quando eu vou beber a cerveja, eu falo, nossa, mas essa cerveja não é boa. Aí eu vou culpar a cervejaria, mas às vezes não é culpa da cervejaria, é culpa nossa, que não soube armazenar e cuidar direito da cerveja, né? Então a gente também precisa ter esse cuidado. Isso que você É por isso que eu falei. ter a cerveja gelada e ter a cerveja também natural, né? Para quem for levar para casa e não vai botar automaticamente para gelar. É isso, porque isso vai acontecer as duas coisas. Então tem aquela que eu vou levar para eu tomar agora, mas tem, vou levar mais aqui, porque se a resenha durar mais tempo, a gente vai tomar um pouquinho mais, então tem que ter as duas. Outra coisa que eu vi, que foi uma baita sacada, isso eu vi lá quando eu fui no espaço lá da Ambev, em São Paulo, é que os packzinhos de 6 que a Ambev tem das cervejas especiais, eles têm que ser arrumados, e aí agora passando um pouco de conceito para a galera de mercado que está aqui, eu não enxergo mais o chat, tá? O meu travou aqui, mas se tiver coisa, tiver pergunta, você fala. E aí, o pessoal, você arruma, por exemplo, 3 unidades de Corona. Você vai lá e bota o pack de Corona com 3 unidadezinhas, ela fica com 6 frentes. Mas você tem que botar o pack ali e não embaixo, né? Porque todo mundo joga os packs para baixo. Você bota o pack ali do lado dela. Por quê? Porque o cara vai levar levar 2, ele leva o pack. Sim. E aí você multiplica você dobra algumas vezes, até triplica a venda que você ia fazer de cerveja para aquele cliente, porque ele ia levar 2, ele ia levar 1, 2, ele prefere levar o pack bonitinho, ajeitadinho, e aí ele quer levar aquele packzinho ali, porque para ele fica melhor. Inclusive, o nego fica por conta quando o cara do supermercado quer tirar a cerveja para poder passar ali, né? Nossa. Porque vai desmanchar o packzinho dele lá. Então, assim, isso daí funciona e agora eu vou te dar um número, tá? Isso vai aumentar em 20 a 25% a venda da cerveja na gôndola, tá? Então, se você botar do lado ali, isso aumenta pra caramba. E eu fiz testes para dizer isso que eu tô falando. Então, é importante você também trabalhar com o packzinho fechado e aberto na prateleira, do lado, porque a pessoa ela vai ela fala assim, vou levar Corona. Aí pega 1, pega 2, pega 3, o cara mete a mão no pack. E ele levou 6. Pronto, você dobrou a tua venda ali, porque ele não. 3 eu ia levar ela solta. Sim. Mas com 6 eu levo ela num packzinho e para ele é melhor. É isso, é isso. É boba a situação, mas é exatamente quando a gente fala de supermercado e pensa em como aumentar a venda e tudo mais, a gente está falando disso, né? De arrumação, de layout, de posicionar de maneira certa, de posicionar por paladar, porque as pessoas querem arrumar a cerveja por fábrica, né? Vou botar aqui a Heineken, vou botar aqui a cerveja da Ambev, vou botar aqui a cerveja da Itaipá, vou botar aqui cerveja concorrente. Só que não é isso, né? Eu tenho que separar a cerveja pelo tipo de cerveja. Aqui são as artesanais, seja da Ambev ou de outras indústrias. Eu vou aqui arrumar as cervejas prêmios, seja da Ambev e de outras indústrias. Aqui eu vou arrumar as cervejas puro malte, seja da Ambev e de outras indústrias. Aqui eu vou arrumar as cervejas Pilsen, seja da Ambev. Aqui eu vou arrumar as cervejas que são cerveja de combate baratinho, né? Pessoal, aquela cerveja, aí eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando as pessoas começam a entender isso, a venda sobe, você começa a atender o consumidor, fica mais fácil para ele achar. Porque o cara que consome artesanal, ele quer cerveja artesanal, ele não vai comprar cerveja Pilsen, a não ser que ele compre para levar para os outros, né? Tipo, vou comprar minha artesanal aqui e vou levar para servir para os outros lá na festa. Mas é muito difícil, tá? Porque normalmente as pessoas que consomem cervejas tendem a ter relacionamento com pessoas que também consomem cervejas mais ou menos parecidas. Fora que você também faz transição de uma cerveja para outra dependendo de momento, né? Mas não faz essa transição tão absurda, sei lá, de artesanal para tomar Brahma, Skol. Não, geralmente, quando assim vai os beer hunters que a gente fala, né? O nerdola da cerveja aí, vão se encontrar, cada um no máximo 3, 4 garrafas. Cada um escolhe um diferente e essa cerveja compartilhada, né? Então, sei lá, grupo, eu vou levar uma Imperial Stout, uma Sour, uma Geuze e uma Witbier. Mas aí o outro fala, eu vou levar não sei o quê, eu vou levar não sei o quê. Pra não ter estilo repetido, até se tiver de marcas diferentes também, né?
receitas diferentes. E aí todo mundo divide e bebe. Realmente não tem. São públicos realmente diferentes, né? Não, quem está indo no mercado comprar especificamente só cerveja artesanal, ela precisa também, essa pessoa também precisa ter ali um portfólio para poder escolher, né? É isso. Por isso que eu falei, tanto portfólio gôndola, como portfólio da geladeira, que o cara pode levar só uma, duas, três de cada uma, mas vai ter coisa que, sei lá, eu vou levar e todo mundo ama tomar Beck's. Eu vou levar um monte de Beck's. E aí eu tenho, na minha geladeira cabe, sei lá, 2 fardos, 3 fardos, e o resto eu vou ter que levar quente, porque eu não quero levar cerveja gelada e depois eu ter problema, porque eu vou ter que, não vou ter onde botar, ela vai esfriar, vai esquentar, e aí vai chocar a cerveja, que é exatamente o que a Carol explicou aqui pra gente, trouxe um conhecimento que eu não sabia. Agora eu sei o porquê que aquilo acontece. Eu não sabia que porquê. Tudo é o CO2, né? CO2 que encrenca com o negócio todo. E assim, isso é importante para a gente poder chegar a dar resultado. Tem pergunta do pessoal aí na live? Não, a galera agora da Patagônia, né? Falou que a Patagônia está ganhando muito mercado, é a preferida, a cerveja Patagônia. Eu entendo que essa e a Patagônia deva ser sobre harmonizações com Patagônia, né? Então, a Patagônia, por exemplo, ela vai ter aí a Amber Lager, que também ela vai bem com os vegetais grelhados, ela vai ter mais essa malte, então tudo que vai ter essa caramelização, assim, também vai ficar legal com ela. Tem a Colorado tem a Patagônia Weiss, que é uma wheat beer, também vai ter ali edição de laranja e semente de coentro. Ela já é uma cerveja mais fresca. Então, por exemplo, ninguém bota fé, mas fica incrível. Você bota 3 partes de suco de laranja e 2 partes de Patagônia Weiss. Esse drink fica incrível, é uma mimosa de cerveja, assim, né? Geralmente a gente é acostumado a mimosa ser com champanhe e tal, tenta com cerveja, tenta com a Patagônia Weiss. Mas, por exemplo, um queijo mais branquinho, assim, como um queijo com a mussarela, um queijo de cabra, com a Patagônia Weiss vai ficar também super incrível, né? Ela já não vai ser tão boa para o churrasco, ela vai ser ali talvez para a entrada do churrasco, né? A salada que a gente vai servir antes, o queijo, a azeitona que a gente serve antes. E aí depois a gente pode ir para a Patagônia IPA para comer junto com a carne, ou a Colorado de Moselle. Ou, desculpa, ou a Colorado Índica. Rosadas, eu tenho uma coisa para falar. Você comentou há alguns minutos atrás, o papo fluiu, enfim, mas eu quero retornar nesse assunto. Você falou assim, poxa, legal se tiver algum informativo falando da cerveja e falando também com o que combina. Então, às vezes, eu não vou nem para um restaurante e tal. A minha área, a gente está construindo um material em relação a isso. E a nossa ideia é que, muito em breve, ele também esteja disponível no BIS. Né? Tanto para o vendedor, e aí o vendedor distribuir esse material. É um material que pode ser publicado, postado, mandado em grupos de WhatsApp, feito o que quiser, porque é justamente conhecimento que não precisa ficar retido. Então, a ideia do card é justamente ter pelo menos 3 características daquela cerveja, ter teor alcoólico, ter informação nutricional, então caloria, carboidrato, o teor de amargor dela, o quanto que ela é amarga. Vai ter uma escala também para a gente entender o peso daquela cerveja, se ela é forte, se ela é pesada, né, encorpada, que a gente fala, se ela é mais leve. E pelo menos 3 dicas de harmonização e harmonizações possíveis, tá? Sim. Acessíveis, porque assim, a gente falou muito aqui, né? Presunto parma, picanha e tal, que também são coisas que harmonizam, mas também a gente pode harmonizar com coisas básicas, como eu falei, uma saladinha dá para fazer uma harmonização, sabe? Tomatinho, queijo e alface. Poxa, dá para a gente harmonizar com uma cerveja. Então a gente vai colocar ali dicas também de harmonizações básicas, não básicas, mas acessíveis, né? E aí esse material vai ficar disponível na plataforma. Porque hoje um monte de gente tem TV, por exemplo, que fica rodando propaganda dentro do mercado. Um monte de supermercado tem rádio interna. Numa rádio interna dessa, você pode falar assim, ó, você que gosta de queijo tarararará, ó, não esqueça que o queijo que combina com isso é a cerveja tal, que tal, tá disponível, inclusive tá na promoção hoje, é só ir lá, tararararará.
Ó, você que está preparando... Ó, hoje é sábado, hoje é dia de churrasco. E você que está preparando churrasco, não se esqueça que a cerveja XYZ harmoniza com... Hoje tem festival de pizza. E hoje a gente tem 2 pizzas novas. A pizza portuguesa que a gente não fazia. E lembrando, pizza portuguesa combina com a cerveja. Parará. Então, dá para você estimular consumo dentro do supermercado de produtos. Ou seja, o cara foi para o festival de pizza, não foi pensando em comprar cerveja, mas eu acabei de dizer, ó, se você está comprando a pizza tal, tem uma cerveja que combina com ela. Que tal você provar? E aí eu estimulo o consumo. Olha, só pra... A gente já tá chegando no final, mas o Igor, e eu até peço perdão, é o Igor Monteiro. Ele fala, tem cerveja que se toma com chocolate? Eu até peço perdão que eu não trouxe esse exemplo. Tem sim. Cerveja também harmoniza e combina com doce. Quantas vezes a gente, naquele almoço de família, fala, vou parar de tomar aqui a cerveja que vai vir a sobremesa. Mas cerveja também combina muito com chocolate. Época de Páscoa, a gente pode explorar muito isso. Então, essas cervejas escuras que eu falei, então, Porter, Stout, Imperial Stout, são cervejas que vai muito bem com chocolates, desde chocolate amargo até chocolate ao leite. Então, por exemplo, a própria Colorado Moselle que eu trouxe, a Vals Petroleum, a Caracu também pode vir aqui nessa linha, né? A gente não está falando de artesanal, mas é uma cerveja premium também. Então, chocolate com cerveja também é uma ótima oportunidade. Fica aí a dica. A gente tinha que ter dado isso na Páscoa, a gente ia vender cerveja pra caramba na Páscoa, o pessoal nem sabia. Mas é isso, a falta de conhecimento da galera que está vendendo, do próprio supermercado que não tem, faz com que ele não aproveite dessas oportunidades. Eu posso estimular um monte de consumos dentro da loja, seja por placa, seja por TV, seja por rádio interna, seja através da internet, fazendo sugestões em posts na internet, através dos stories. Isso tudo ajuda para que ele consiga trazer esse público muito bom. Porque foi o que eu disse, o cara que consome essa linha de cerveja artesanal, de cerveja premium e tudo mais, é uma galera que prova, que vai comprar diferente. Se você tiver, ele vai vir comprar, ele fideliza, porque ele sabe que você tem o mix ali de produtos que ele vai consumir. Você tem uma variedade boa para que ele vai consumir. Então, ele vai direto na sua loja, porque sabe que lá ele encontra tudo. Então, você acaba sendo um público fidelizado, porque não é qualquer loja que tem. A gente sabe que, normalmente, nos hiperes e tal, eles têm essa linha, mas, normalmente, nos mercados de vizinhança, de bairro, você não encontra. Você não vai no mercadinho perto da tua casa e você vai lá encontrar uma linha de cerveja artesanal boa nele. Não encontra. Por quê? Por causa de pré-conceito deles. Então, assim, eu queria muito que essa live acontecesse, porque boa parte dos meus alunos, dos meus clientes, mentorados, são de mercado de vizinhança. E essa galera tem que entender a importância deles terem esse mix de produtos dentro da loja deles para trazer esse público que não vai porque ele acha que não tem. Então, quando ele começar a divulgar, quando ele começar a fazer conteúdo sobre isso, quando ele começar a explicar, colocar coisa de, isso aqui combina com isso, a gente agora tem, agora chegou a cerveja, não tinha spa, agora tem spa que combina com não sei o que lá, agora tem a cerveja tal que combina com não sei o que não tinha na nossa loja, agora tem. Aí o bebedor de cerveja que gosta disso, ele já fala assim, cara, eu vou lá, agora no mercadinho de vizinhança tem tudo, eu não preciso me deslocar até o hiper, aqui do meu lado eu consigo encontrar a cerveja que eu quero. E aí facilita demais. E esse cara entrou para comprar cerveja, ele vai acabar levando outra coisa. Quanto mais vezes o cliente estiver dentro da sua loja, ou demorar mais tempo dentro da sua loja, mais ele vai consumir outros produtos. E isso vai ajudar você a crescer e aumentar as suas vendas. Eu estou falando porque eu acho que o nosso tempo tá acabando, né? Um minutinho só, então só esse momento para a gente poder agradecer, Rosadas. Muito obrigada. Pelo convite, muito obrigada aqui por todos os elogios adjetivos que eu recebi hoje. Foi ótimo, aprendi muito também aqui. Caramba, top. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo que entrou. Foi muito legal dividir esse conhecimento com vocês. Tá, gente, obrigado pelo convite do Bis aqui, da Ambev, para poder vir. Obrigado a Ambev ter emprestado a Carol aqui para estar aqui com a gente, porque foi fantástico. E ainda vou falar mais, tá? A gente
teve um post que o Bis colocou com relação a essa live que ia acontecer. Então não deixa de ir lá no Bis e encher de comentário lá. Para quê? Para que eu possa convencer eles, a gente trazer mais gente, dependendo, eu conseguir fazer visita em fábrica para mostrar como é que é. O nosso supermercado é assim, ó, esse aqui combina com tal coisa e tal. Porque, ou então catar a Carol de tiracolo, levá-la no supermercado, e a gente discute dentro do supermercado coisas que a gente pode colocar junto com a cerveja. Então, para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa, eu preciso de apoio. E o apoio vem através de comentário, falando o que você achou da live, dando like. Então, vai lá no Bis, não é no meu, não. Vai lá no Bis e coloca lá. E se você também não me seguiu, me segue. E me segue lá no meu Instagram, Leandro Rosadas, para eu poder estar também ajudando. Se for dono de supermercado, você vai estar no lugar certo aí para poder pegar na tua mão e te ajudar. Obrigado, Carol. Obrigado, Bis. Obrigado, Ambev. Tamo junto. E até a próxima live. Valeu! Valeu, gente. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Abraço.